A cada manhã, quando abrimos os olhos e sentimos o sopro da vida em nossos pulmões, muitas vezes não percebemos que este simples gesto já é prova de um amor que nos envolve desde o princípio. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, revelou uma das verdades mais poderosas de toda a Escritura. Deus demonstra o seu amor por nós em que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Este versículo, que se encontra no capítulo 5, versículo 8 da carta aos Romanos, é como uma janela aberta para compreendermos a profundidade, a largura e a altura do amor divino. Ele não fala de um amor passageiro, não descreve um sentimento humano sujeito às mudanças, mas apresenta um amor eterno, imutável e incondicional. Este é o ponto de partida da nossa reflexão. O amor de Deus não espera que sejamos perfeitos para ser oferecido. Não espera que alcancemos uma vida sem falhas, sem erros ou sem quedas. Pelo contrário, Ele nos amou no momento mais improvável, no instante em que ainda estávamos perdidos, distantes, mergulhados em nossas próprias culpas e pecados. Foi nesse exato estado que Cristo se entregou por nós. O coração humano muitas vezes duvida do amor verdadeiro. As pessoas buscam em relacionamentos, em conquistas ou em reconhecimentos a prova de que são amadas. Contudo, a palavra nos lembra que o maior selo de amor já foi dado e não está condicionado ao nosso desempenho, como está escrito no Evangelho de João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este amor é ativo, é doação, é entrega. Ele não se resume em palavras, mas se manifesta em atos concretos. Quando refletimos sobre Romanos capítulo 5, versículo 8, entendemos que Cristo não veio ao mundo em resposta à nossa santidade, mas justamente à nossa incapacidade de sermos santos por nós mesmos. Isso é reforçado em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. O texto nos recorda que o amor divino não apenas olha para a nossa condição, mas age para transformá-la. É importante percebermos o contraste apresentado. Nós, pecadores, frágeis, imperfeitos, muitas vezes cegos espiritualmente. E Ele, o Deus eterno, puro, santo e justo. No entanto, entre essa distância infinita, o amor de Deus constrói uma ponte. Essa ponte tem nome: Jesus Cristo. Ele se fez homem, assumiu as nossas dores, carregou sobre si as nossas culpas e nos ofereceu o que jamais poderíamos conquistar por esforço próprio, menos a reconciliação com o Pai. Isaías, capítulo 53, versículo 5, declara: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Aqui vemos a essência do Evangelho, a troca divina. Ele toma o nosso lugar, sofre o castigo que era nosso, para que nós recebêssemos a vida que era dele. Querido ouvinte, ao meditarmos nessa verdade, somos convidados a descansar no amor de Deus. Quantas vezes você já se sentiu indigno? Quantas vezes o peso dos erros do passado tentou sufocar a esperança em seu coração? Saiba que o amor do Senhor não se baseia na sua capacidade de acertar sempre. Ele se manifesta justamente quando você erra, quando você cai, quando você se sente distante. É nesse lugar de fraqueza que a graça se revela com mais força. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13, Jesus afirma: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Mas aqui há algo ainda mais profundo.
em Romanos capítulo 5. Paulo nos mostra que Cristo deu a sua vida não apenas pelos amigos, mas também por aqueles que ainda eram inimigos, por aqueles que ainda estavam afastados. Isso nos mostra que não existe barreira que o amor de Deus não possa atravessar hoje. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem com o coração pesado, acreditando que falhou demais, que não merece uma segunda chance. Mas o Evangelho é justamente o anúncio das segundas chances, das misericórdias que se renovam a cada manhã. O amor de Deus não se esgota, não se cansa, não desiste de você. Ele continua batendo a porta, esperando que você apenas abra o coração. Ao longo desta mensagem, vamos percorrer este caminho de reflexão e oração. Vamos olhar para diferentes textos bíblicos que confirmam, explicam e ampliam o significado de Romanos capítulo 5, versículo 8. Cada versículo será como uma chama que se acende, iluminando ainda mais a verdade central. O amor de Deus é incondicional, é transformador e está disponível hoje para você. Portanto, prepare-se para esta jornada espiritual. Respire fundo, acalme sua mente, abra seu coração, assim como Davi derramava suas lágrimas diante do Senhor, assim como os apóstolos reconheceram a grandeza da graça. Você também pode experimentar agora o toque do amor divino que cura, restaura e fortalece. Este é apenas o início. Nos próximos momentos, mergulharemos ainda mais fundo na beleza deste amor, trazendo orações, reflexões e aplicações práticas para a sua vida. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, ele tinha plena consciência de que estava diante de uma comunidade formada por diferentes pessoas, judeus que conheciam a lei, gentios que nunca haviam se aproximado das Escrituras, e muitos que estavam dando seus primeiros passos na fé cristã. Ao declarar que Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu quando ainda éramos pecadores, Paulo derruba as barreiras que separavam uns dos outros. Ele mostra que o amor de Deus não é seletivo, não se limita a um grupo específico, mas se estende a toda a humanidade. Este amor é imparcial, não olha para a cor da pele, para a posição social, para a cultura ou para o passado de cada um. Ele se manifesta como uma oferta universal. O Evangelho de João nos lembra: porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo inteiro está incluído neste amor. Isso significa que não há pessoa tão distante que não possa ser alcançada. Não há vida tão marcada por erros que não possa ser transformada. Um dos maiores desafios da vida cristã é acreditar de forma prática neste amor. Muitos carregam uma imagem distorcida de Deus, enxergando-o apenas como um juiz severo, pronto para punir a cada falha. Outros acreditam que precisam acumular boas obras para talvez merecer um pouco de compaixão. Porém, a mensagem de Romanos capítulo 5, versículo 8, destrói estas ideias equivocadas. Cristo morreu não porque éramos justos, mas justamente porque éramos injustos. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10, lemos: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aqui encontramos a mesma lógica. O amor começa em Deus e não é nós. Ele toma a iniciativa, Ele dá o primeiro passo, Ele nos busca quando ainda estamos perdidos. Quantas vezes em nossas orações pedimos perdão dizendo: Senhor, eu não sou digno? É verdade, não somos, mas é justamente isso que engrandece ainda mais o sacrifício de Cristo. Ele não esperou que nos tornássemos dignos, Ele nos amou na indignidade, e é esse amor que nos transforma ao olhar para a cruz. Precisamos entender que não foi apenas um ato de sofrimento físico, foi a maior revelação de amor já registrada na
na história da humanidade. O Filho de Deus, perfeito e sem pecado, escolheu entregar a própria vida em favor de pecadores. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18, mostra que ninguém tirou a vida de Cristo, mas ele a entregou voluntariamente. Isso significa que não foram os pregos que o mantiveram preso à cruz, mas sim o amor. E esse amor não é abstrato, não é teórico. Ele tem nome e tem destinatário. O destinatário é você. Sim, você que agora ouve esta mensagem. Você que talvez esteja cansado, sobrecarregado, inseguro, cheio de dúvidas sobre o futuro. Cristo morreu por você. O sangue derramado na cruz não foi um evento distante, mas uma realidade que toca a sua vida hoje. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas capítulo 2, versículo 20, afirmou: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Perceba a dimensão pessoal. Ele me amou e se entregou por mim. É esta consciência que transforma o coração humano. Querido ouvinte, talvez você se pergunte: se Deus me ama tanto assim, por que ainda sofro? Por que enfrento lutas, enfermidades, perdas e decepções? A resposta não é simples, mas é profunda. O amor de Deus não significa ausência de dificuldades, mas sim presença constante no meio delas. É um amor que nos sustenta no vale, que nos consola na dor, que nos dá esperança quando tudo parece desabar. Jesus, em João capítulo 16, versículo 33, declarou: no mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele não prometeu uma vida sem problemas, mas prometeu vitória sobre cada um deles. E esta vitória é possível porque o amor de Deus é maior do que qualquer tribulação. Outro aspecto que precisamos compreender é que o amor divino é transformador. Ele não apenas nos consola, mas também nos molda. Quando recebemos este amor em nossos corações, algo começa a mudar dentro de nós. O ressentimento vai cedendo espaço ao perdão. A ansiedade vai dando lugar à paz. A desesperança é substituída pela fé. Efésios capítulo 3, versículos 17 a 19, traz uma oração de Paulo que revela este desejo. E assim, habite Cristo no coração de vocês, pela fé, estando vocês arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderem compreender, com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. É exatamente isso que o amor faz. Ele nos enche, ele nos completa, ele nos leva à plenitude. Um coração vazio busca preencher-se em muitas coisas, bens materiais, prazeres passageiros, reconhecimento humano. Mas um coração cheio do amor de Deus encontra descanso, porque sabe que nada mais pode satisfazer de forma tão completa. E como esse amor é revelado a nós diariamente. Ele se mostra nas pequenas e grandes coisas, no sol que o aquis, na chuva que irriga a terra, no alimento que chega à mesa, na família que nos cerca, nos amigos que nos apoiam. Mas acima de tudo, ele se revela na cruz, porque ali está o fundamento de tudo. Sem a cruz, a vida não teria sentido. Com a cruz, temos esperança, vida eterna e reconciliação com Deus. Enquanto refletimos sobre Romanos capítulo 5, versículo 8, somos convidados a aceitar este amor não apenas como uma teoria, mas como uma experiência real. Você pode neste momento abrir seu coração e dizer: Senhor, eu recebo o teu amor. Eu reconheço que sou pecador, mas acredito
que Cristo morreu por mim. Essa simples oração tem o poder de transformar completamente a sua vida, porque ativa a fé que nos liga ao sacrifício de Jesus. No próximo passo desta mensagem, vamos mergulhar ainda mais na forma como este amor se aplica ao nosso cotidiano, como ele responde às nossas dores e como podemos viver de maneira prática sob a luz desta verdade eterna. Há algo profundamente humano em carregar feridas no coração. Todos nós, em algum momento da vida, já experimentamos dores que pareciam insuportáveis. Às vezes são feridas provocadas por perdas, outras vezes por palavras que machucaram, por relacionamentos que se romperam ou por sonhos que nunca se concretizaram. E em muitos casos, são feridas provocadas pelos nossos próprios erros, por escolhas equivocadas que deixaram marcas. Quando Paulo declara em Romanos, capítulo 5, versículo 8, que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, ele está dizendo que o amor de Deus alcança até essas feridas mais profundas. O Senhor não espera que estejamos curados para nos amar. Pelo contrário, é o seu amor que nos cura. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 5, nos lembra: o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Esta é a promessa que nos sustenta. Jesus não apenas compreende a nossa dor, ele a carregou consigo na cruz. Ele sabe o que é sofrer, sabe o que é ser rejeitado, sabe o que é sentir o peso do abandono. E justamente por isso, pode nos oferecer consolo verdadeiro. Querido ouvinte, talvez hoje você esteja lembrando de algo que dói, talvez um erro do passado ainda assombre os seus pensamentos. Talvez uma perda ainda pese sobre a sua alma. Talvez a sensação de não ser amado ou de não ser suficiente continue ecoando dentro de você. Eu quero que você respire fundo agora e deixe que esta verdade entre em seu coração. Deus prova o seu amor por você. Não é um amor teórico e um amor real que desce até o ponto mais profundo da sua dor para restaurar, levantar e renovar. Vamos orar juntos neste momento. Senhor, Tu conheces cada coração que ouve esta mensagem. Tu sabes das dores escondidas, das lágrimas que não foram vistas, das feridas que ainda sangram. Eu te peço, Pai, que pelo poder do sacrifício de Cristo, cada vida agora seja tocada pelo Teu amor curador. Que a paz que excede todo entendimento envolva esta pessoa. Que ela saiba que não está sozinha, porque o Teu amor a sustenta. Em nome de Jesus. Amém. Sinta agora a presença de Deus onde você está. Ele está aí, ouvindo a sua oração, enxugando suas lágrimas, envolvendo você em um abraço invisível, mas profundamente real. Este amor não apenas cura, ele também dá esperança. Muitas vezes, as circunstâncias da vida nos levam a acreditar que o amanhã será apenas a repetição das dores do hoje, mas a cruz nos lembra que sempre há um novo começo. A morte não foi o fim para Jesus e também não será o fim para você. Ele venceu a morte para que nós pudéssemos viver em esperança. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, lemos: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa esperança viva é um presente que só o amor de Deus pode oferecer. Muitas pessoas buscam esperança em lugares errados, em riquezas, em posições sociais, em promessas humanas, mas somente o amor de Deus, revelado na cruz, pode oferecer uma esperança que não decepciona. Paulo mesmo afirma em Romanos capítulo 5, versículo 5, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Perceba a ligação entre a esperança e o amor. Não é uma esperança vazia,
mas uma esperança enraizada na certeza de que somos amados. Quando sabemos que o Criador do Universo nos ama a ponto de entregar o próprio Filho, não temos motivo para duvidar de que Ele também cuidará de cada detalhe de nossa vida. Vamos fazer mais uma oração curta, Pai. Enche-nos desta esperança viva. Afasta de nós o medo do amanhã, o peso da incerteza, a ansiedade que tenta roubar a paz. Ensina-nos a confiar no Teu amor, sabendo que se não poupou o Teu Filho amado, também não deixarás de nos suprir em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, talvez você esteja vivendo um tempo de escuridão, mas lembre-se, a noite não é eterna. O sol da justiça, que é Cristo, brilha sobre a sua vida. E este brilho não depende das circunstâncias externas, mas da certeza de que você é amado. Outra verdade que Romanos capítulo 5, versículo 8 nos mostra é que o amor de Deus não é apenas passado menos, algo que aconteceu na cruz, mas também é presente e futuro. Ele amou, ama e continuará amando. Isso significa que você pode viver todos os seus dias debaixo da segurança desse amor. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5, o Senhor nos promete: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Essa é a consequência do amor divino, fidelidade eterna. Mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Pense nisso. O amor de Deus é a única constante imutável em um mundo cheio de mudanças. Pessoas podem falhar, planos podem ruir, circunstâncias podem desmoronar, mas o amor de Deus permanece. Ele é a rocha firme, onde podemos construir a nossa vida sem medo. Neste momento, faça uma pausa. Feche os olhos e diga em voz baixa: eu sou amado por Deus. O amor de Cristo me sustenta. Nada poderá me separar deste amor. Repita isso dentro de si, até que essa verdade não seja apenas uma frase, mas uma convicção gravada em seu coração, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eis aqui o fundamento da fé cristã, um amor que não conhece limites, que não é interrompido por nada, que atravessa a eternidade e se mantém firme sobre nós nos próximos instantes. Vamos aprofundar ainda mais a compreensão de como esse amor impacta nossas escolhas diárias e transforma a maneira como nos relacionamos com o próximo, porque quem é amado desta forma não pode viver do mesmo jeito. O amor recebido gera amor oferecido. Amados ouvintes, hoje somos convidados a mergulhar em uma verdade que tem o poder de transformar completamente a nossa vida. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, está escrito que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é uma das declarações mais profundas e impressionantes de toda a palavra de Deus, porque nos mostra a grandeza de um amor que não se baseia em méritos, não se apoia em obras humanas e não depende do que somos capazes de oferecer. Pelo contrário, esse amor nos alcançou quando estávamos perdidos, quando caminhávamos sem rumo, quando ainda não tínhamos consciência do quanto precisávamos de redenção. Pense comigo, quantas vezes o ser humano ama apenas quando há retorno? Quantas vezes demonstramos carinho ou dedicação apenas quando recebemos algo em troca? Mas o amor de Deus é totalmente diferente. Ele não esperou que fôssemos santos, não esperou que fôssemos justos, não esperou que cumpríssemos todas as suas leis. Ele nos amou no nosso pior estado, quando estávamos sujos pelo pecado, afastados da sua presença, cegos espiritualmente.
Isso revela a essência do Evangelho: graça, favor imerecido, um presente que não podemos pagar. Esse amor foi manifestado em Jesus Cristo, que entregou a sua vida por nós na cruz. Ele não morreu por pessoas perfeitas. Não morreu por justos, mas por pecadores. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, queria mostrar que a morte de Cristo não foi um acidente da história, mas um plano perfeito de Deus para resgatar a humanidade. E ao entendermos essa verdade, somos levados a refletir sobre o quanto somos amados, mesmo em meio às nossas falhas. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, encontramos uma confirmação desse amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja como as Escrituras se conectam. Romanos, capítulo 5, versículo 8, e João, capítulo 3, versículo 16. Caminham juntos, mostrando que o sacrifício de Cristo não foi apenas uma demonstração de amor, mas também a garantia da vida eterna para todos que creem. E quando olhamos para nós mesmos, percebemos o quanto necessitamos desse amor. Muitas vezes carregamos culpas, dores, arrependimentos, lembranças de erros cometidos. Sentimos o peso da nossa imperfeição, mas é justamente aí que o amor de Deus se revela mais poderoso. Ele não nos rejeita por causa dos nossos pecados. Ele nos chama para perto e nos oferece perdão. No Salmo 103, versículo 12, está escrito que Ele afasta de nós as nossas transgressões, assim como o Oriente está distante do Ocidente. Isso significa que o perdão de Deus é completo, absoluto, definitivo. E por que isso é importante? Porque muitos vivem aprisionados pela culpa. Muitos acreditam que não são dignos de receber o amor de Deus, que não merecem o cuidado do Senhor, que seus pecados são grandes demais para serem perdoados. Mas Romanos capítulo 5, versículo 8, destrói essa mentira. Ele mostra que Deus já nos amava antes de qualquer arrependimento, antes de qualquer mudança, antes de qualquer atitude correta. Se Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores, quanto mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira, como Paulo continua no versículo 9. Essa verdade gera em nós uma profunda gratidão. Não fomos nós que procuramos a Deus primeiro, foi Ele quem veio ao nosso encontro. Não fomos nós que subimos até o céu para alcançar o Senhor, mas foi Ele quem desceu para nos salvar. Esse amor nos constrange, como diz em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram, ou seja, sua morte nos dá vida, sua entrega nos traz esperança. Ao meditarmos nessa mensagem, é impossível não pensar nas nossas próprias limitações. Quantas vezes caímos, quantas vezes prometemos a Deus que seríamos diferentes, mas acabamos falhando novamente. Quantas vezes deixamos de orar, deixamos de confiar, deixamos de ser fiéis, e mesmo assim, Ele continua nos amando. Esse amor é incondicional. Isso não significa que Ele aprova o pecado, mas significa que Ele nos ama apesar dele, para nos transformar, para nos restaurar, para nos conduzir a uma vida de santidade. E aqui está algo muito importante. O amor de Deus não é apenas sentimento, Ele é ação. Ele não ficou apenas em palavras, mas foi demonstrado na cruz. Cristo não apenas disse que nos amava, Ele provou esse amor ao se entregar em nosso lugar, e isso nos desafia também a vivermos um amor prático. Se fomos alcançados por esse amor, somos chamados a compartilhá-lo com os outros. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12, Jesus disse: O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Perceba
Ele nos amou primeiro e agora nos pede que reflitamos esse mesmo amor. Querido ouvinte, talvez neste momento você esteja passando por lutas internas, por crises, por dores emocionais ou espirituais. Talvez você esteja se sentindo sozinho, incompreendido, rejeitado, mas saiba de uma coisa: o amor de Deus é maior que qualquer ferida. Ele olha para você não com olhos de condenação, mas com olhos de misericórdia. Ele estende sua mão para levantar você, para curar você, para dar um novo recomeço. A cruz é a prova eterna de que você não está sozinho, de que a sua vida tem valor, de que há esperança para o seu futuro. Essa mensagem também nos mostra que não precisamos viver tentando conquistar o amor de Deus, porque já o temos. Muitas pessoas acreditam que precisam ser perfeitas para que Deus as aceite. Mas Romanos capítulo 5, versículo 8, nos lembra que fomos aceitos quando ainda éramos pecadores. O que precisamos agora é crer, é abrir o coração, é receber esse amor pela fé. E quando fazemos isso, somos transformados de dentro para fora. O Espírito Santo passa a habitar em nós, nos fortalecendo, nos guiando, nos renovando a cada dia. É por isso que o apóstolo Paulo também escreveu em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que pela graça somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, e dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente que custou o preço mais alto, a vida do Filho de Deus. Mas para nós é gratuito, é dado por amor, é dado porque Ele nos quer perto para sempre. Prezados amigos, ao chegarmos a este ponto da nossa meditação, já compreendemos que o amor de Deus revelado em Cristo é a base de toda a nossa fé, a âncora da nossa esperança e a razão da nossa salvação. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, está revelada a essência do Evangelho, a iniciativa de Deus em nos amar e nos resgatar quando ainda éramos pecadores. Isso nos leva a uma reflexão ainda mais profunda. Como devemos responder a esse amor tão grandioso? A primeira resposta é a gratidão. Não uma gratidão superficial, de palavras soltas, mas uma gratidão que se manifesta em toda a nossa vida. Quando reconhecemos que Cristo morreu em nosso lugar, quando entendemos que Ele tomou sobre si as nossas culpas e dores, não podemos permanecer indiferentes. A nossa alma se enche de reverência, de alegria e de um desejo sincero de viver para Ele, como está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. A segunda resposta é a confiança. Se Deus nos amou quando ainda estávamos em pecado, quanto mais agora, sendo justificados pelo sangue de Cristo, podemos confiar que Ele cuidará de nós em cada detalhe da vida. Isso significa que não precisamos viver em medo ou insegurança. Mesmo em meio às provações, sabemos que somos sustentados por um amor que não falha. Como Paulo declarou em Romanos capítulo 8, versículo 38, estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A terceira resposta é a transformação. O amor de Deus não nos deixa como estamos. Ele nos alcança no pecado, mas nos leva a uma nova vida. O Espírito Santo opera em nós, quebrando cadeias, curando feridas e nos conduzindo a um caminho de santidade. Esse processo não é instantâneo, mas é contínuo. A cada dia, quando nos lembramos
no sacrifício de Cristo, somos convidados a renunciar ao que nos afasta de Deus e a abraçar uma vida que glorifica o seu nome. É por isso que Paulo escreveu em Gálatas capítulo 2, versículo 20: Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa entrega gera em nós uma nova identidade. Já não somos definidos pelos nossos pecados passados, nem pelas acusações do inimigo. Somos filhos e filhas amados, justificados, lavados no sangue do Cordeiro. Isso nos dá dignidade espiritual, segurança diante de Deus e força para enfrentar os desafios da vida. Mesmo quando o inimigo tenta lançar dúvidas, podemos nos lembrar: Cristo já morreu por mim. E essa é a prova eterna do amor de Deus. Mas, além da gratidão, da confiança e da transformação, há ainda uma quarta resposta que não podemos ignorar: o compromisso com a missão. Se fomos alcançados por esse amor, somos chamados a compartilhá-lo. O mundo está cheio de pessoas que se sentem rejeitadas, culpadas, sem valor, sem esperança. E a mensagem de Romanos capítulo 5, versículo 8 é justamente a resposta que elas precisam ouvir. Nós nos tornamos instrumentos desse amor quando falamos de Cristo, quando demonstramos compaixão, quando ajudamos os que sofrem, quando estendemos a mão aos caídos. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 5, versículo 14: Vós sois a luz do mundo. E essa luz não é nossa, mas é o reflexo do amor de Cristo em nós. Quando vivemos de acordo com essa verdade, iluminamos caminhos, curamos corações e mostramos que ainda há esperança para todos os que confiam no Senhor. E é importante lembrar, esse amor não é apenas para os dias de alegria. Ele é força em meio às tribulações. Paulo, ainda em Romanos capítulo 5, mostra que as tribulações produzem perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso significa que mesmo em meio às tempestades da vida, o amor de Deus continua sendo a nossa base. Talvez você esteja enfrentando lutas internas, talvez esteja chorando em silêncio, talvez esteja cansado de batalhas que parecem não ter fim. Mas ouça bem, a cruz de Cristo é a prova de que você não está sozinho. Ele já levou sobre si os seus pecados, já venceu a morte, já abriu o caminho para que você viva em vitória. O amor de Deus é a resposta para a sua dor, é a cura para a sua alma, é o recomeço que você tanto precisa. E ao meditarmos nisso, chegamos a uma conclusão poderosa: nada pode anular o amor de Deus. Ele não depende das circunstâncias, não depende do humor humano, não depende de méritos. Ele é constante, imutável e eterno. Foi esse amor que sustentou Abraão em sua caminhada de fé. Foi esse amor que resgatou Israel da escravidão no Egito. Foi esse amor que enviou profetas para guiar o povo. E foi esse mesmo amor que se manifestou plenamente em Jesus Cristo. Portanto, querido ouvinte, ao encerrar esta mensagem, eu convido você a abrir o coração de forma sincera diante do Senhor. Reconheça esse amor. Receba esse amor, viva esse amor. Deixe que Ele cure suas feridas, que Ele traga paz à sua mente, que Ele renove a sua esperança. E mais do que isso, compartilhe esse amor. Não guarde apenas para si, mas seja um canal de bênção para todos ao seu redor. Romanos capítulo 5, versículo 8, continuará ecoando em nossos corações como um lembrete constante de que fomos amados quando ainda não merecíamos, e que esse amor é a garantia da nossa salvação. Então, que a sua vida seja uma resposta viva a essa verdade. Que cada palavra, cada gesto e cada decisão
sejam reflexos da graça que você recebeu, e que em todos os dias, nas lutas e nas vitórias, você nunca se esqueça: Cristo morreu por você. E isso é a maior prova de amor que já existiu. Hoje, você pode descansar nessa certeza. Não importa o que você tenha vivido, não importa o que você tenha feito, não importa o que digam sobre você, o amor de Deus é maior. Ele te alcança, te abraça e te transforma. Creia nisso, viva isso e compartilhe isso, pois esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. Essa é a verdade que liberta.